E no livro do Gênesis, no capítulo de número 28, e versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: a epígrafe da minha Bíblia, o título, está dizendo a visão da escada de Jacó. A visão da escada de Jacó. Na verdade, essa escada aqui não era de Jacó, viu, irmãos? Os irmãos vão ver que a escada não tinha nada a ver com Jacó, é a escada de Deus. Mas a Bíblia está dizendo assim, versículo 10 do capítulo 28 do Gênesis diz assim: e partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava dos céus, e que os anjos de Deus subiam e desciam por elas. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que has deitado, darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tem dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Glória seja dada o nome de Jesus. Palavra que Deus colocar no meu coração. Os irmãos com certeza já conhecem a história de Jacó. Jacó foi e é, dentre a Bíblia, dentre os 3 homens mais requisitados e mais falados e mais respeitados na Bíblia Sagrada. Quando, na época da nossa adversidade, eu posso tentar lembrar os irmãos aqui, quantas das vezes, em algum momento de desespero, você já não orou dizendo: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque os feitos que Deus fizera, tanto com Abraão, depois com Isaque, e também com Jacó, foi coisas grandes e grandiosas. Na verdade, através de Abraão. E agora no capítulo de número 28, versículos que nós lemos, a partir do versículo 10, nós vemos a mesma promessa de Deus, que havia feito para Abraão, Deus reativando, reatando, relembrando ela também para Jacó. Interessante, irmãos, que eu estava pensando agora à tarde, e que os irmãos sabem que Jacó, ele era neto de Abraão. E interessante a gente lembrar que Jacó, por ser neto de Abraão, ele poderia dizer: olha, eu tenho do meu avô, tenho do meu pai, uma experiência com Deus. Eu posso dizer que eu não preciso de viver novas experiências, porque eu tenho o testemunho dos meus antepassados, uma vida de experiência com Deus. Mas interessante que eu tenho filhos, amanhã ou depois eu vou ser vô, depois eu vou ser bisavô, assim como alguns já estão nessa qualificação aqui nessa noite. Mas para Deus, irmãos, Deus não tem neto. A verdade é que Deus trata cada um de nós como filhos. E como assim Ele nos tratando, é bom nós lembrarmos que as experiências dos nossos pais, as experiências dos nossos avós, não servirão muito, apesar de que tem grande valia. Mas Deus, tratando-nos como filhos, Ele quer fazer de cada um de nós uma experiência nova. Deus, Ele quer que você, independente que tenha um bom testemunho familiar, Deus, Ele quer trazer para você uma experiência individual, singular para com Ele, porque Ele quer que você prove daquilo que Ele pode, que vai realizar na tua vida.
gostaria de temar esta palavra nessa noite. Eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: noites em travesseiros de pedra. É interessante nós lembrarmos, quando nós olhamos esta circunstância, que a Bíblia diz que Jacó, quando logo no começo, ainda na gestação, ainda no ventre da sua mãe, se os irmãos for ler a história de Jacó, os irmãos vão ver que Jacó, embora ele nascendo, aqui na Bahia, não sei se fala mais isso, mas antigamente falava muito de mabaço, né? Não sei se os irmãos, parece que tem uma diferença entre gêmeos e mabaço, mas na verdade, eu via muita gente falar de mabaço. Essa palavra depois sumiu um pouco assim do meu vocabulário, porque em São Paulo quase que você não via falar disso. Mas Jacó, ele era gêmeos de um homem, de um irmão chamado Esaú. E é interessante os irmãos entender que havia uma lei da primogenitura. Ou seja, aquele que nascesse primeiro, ele tinha algumas autoridades, algumas regalias. Ele era tido como alguém mais importante e que teria, obrigatoriamente, de ser respeitado dentro da sua casa. Além disso, o primogênito, ou o mais velho, ele recebia a autoridade de adorar a Deus, de levar a Deus as adorações. Ele tinha a autoridade de manifestar mais. Além disso tudo, ele tinha o direito de herança maior, de comando. Interessante, irmãos, que eu estava lendo isso esses dias e hoje à tarde eu comecei a lembrar de alguns aprendizados que eu tive na minha vida. E entendi nessa tarde de hoje que Deus, Ele não quer saber de gente sossegada. Uma das qualidades que Deus está procurando em pessoas para fazer vencedor, para mudar a história, para fazer algo diferente, é porque Deus está à procura de alguém que queira, que se locomova, que independente de qualquer circunstância, está com a sua vida ativa, ou seja, está sempre querendo melhorar, seja na vida material, seja na vida secular, seja na vida conjugal e muito mais ainda na vida espiritual. Porque não sei se os irmãos já viram, e com certeza já viram, algumas pessoas que dizem assim: olha, do jeito que está, para mim está bom. As coisas do jeito que está já está bom demais. Eu já entrei na igreja, já tenho até a minha salvação garantida. Outro dia eu estava falando, eu estava pregando ali na sede, estava falando para os irmãos: eu que não quero que Jesus volte agora, nem muito menos para mim particularmente. Porque, irmão, se eu for agora, sabe como é que eu vou subir para o céu? Eu vou subir assim meio triste, sabendo que existiam algumas promessas para ser realizadas em minha vida. Mas de qualquer forma eu vou subir para o céu. Mas a minha Bíblia diz que algumas pessoas, quando chegarem no céu, vão receber galardões. Pessoas vão receber de Deus uma coroa de justificação daquilo que você fez aqui na terra, daquilo que você realizou aqui na terra, das suas promessas, dos seus feitos aqui na terra. E ele estava dizendo: eu que não quero morrer agora, porque se eu morrer, eu vou para o céu, eu vou ficar alegre, porque lá em cima a Bíblia diz que Jesus vai me servir. Mas eu quero subir, demorar mais um pouco, porque quando eu subir e eu olhar que todas as promessas de Deus se realizaram na minha vida, na vida da minha família, eu vou, na medida que eu for subindo, eu vou adorando ainda mais. Querido, almeja algo na tua vida, na tua vida espiritual. Não almeja ficar somente ali, do jeito que você está. Almeja ter experiências novas com Deus, e de certo Deus vai fazer isso na tua vida. E é interessante, irmãos, que Jacó, ele logo no início, embora a Bíblia diz que ele nasceu por último, ou seja, o seu irmão Esaú nasceu primeiro, a Bíblia diz que antes mesmo de que Rebeca tivesse a luz, ela sentiu que os fetos estavam brigando, estavam se locomovendo, estavam se mexendo de uma forma diferente no seu ventre. E quando sai os meninos, Saul sai na frente. Mas a Bíblia diz que Jacó sai grudado na perna ou no pé de Esaú. É assim, irmãos. Porque às vezes nós estamos, eu não estou aqui hoje no culto de domingo, muito mais propício para me trazer uma mensagem muito mais evangelística, e essa mensagem é evangelística. Eu não estou trazendo para você, e não quero que você entenda isso como uma teologia da prosperidade, que não é isso. Mas eu quero dizer para você que você tem que sair desse estado de comodismo, você tem que sair desse estado de acomodação espiritual da sua vida, e querer algo mais, querer alguma experiência maior com Deus, querer
E a Bíblia diz que assim acontece com Jacó. E quando ele nasce, interessante, irmãos, que a história conta que a sua mãe gostava muito de Jacó. E quando eu olho para a história da Bíblia Sagrada, isso não é muito que um defeito, não. Porque a Bíblia diz que o próprio Jacó, ele gostava muito mais. Muito mais. Os irmãos sabem de quem Jacó gostava mais? De José. Ele tinha vários filhos, irmãos. Mas a Bíblia diz que para José, a Bíblia diz que ele deu uma túnica colorida. E quem tinha túnica colorida eram pessoas importantes. Não estou dizendo aqui que você tem que sair por aí gostando mais de um filho do que o outro. Mas Deus lá em cima, embora Ele olhe para nós como filho, Ele sabe que tem pessoas aqui embaixo que está querendo algo mais, que quer fazer alguma coisa a mais do que muitas outras, e por isso Deus está disposto nessa noite, e Ele está olhando para pessoas que estão interessadas em ter algo mais na sua vida, e Ele vai te carregar de experiências novas. Você vai pisar aonde você não imaginou que pisaria, você vai usufruir de coisas que você não imaginou que usufruiria, você vai ter experiências novas com Deus, porque é assim que é a vontade de Deus na nossa vida. Agora eu vou dizer um negócio para você. A Bíblia diz que Jacó, ele tomou algumas atitudes erradas. Os irmãos sabem disso, que Jacó, ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão. A culpa, quando nós olhamos aqui, aparentemente Jacó errou, e ele errou de verdade. Mas Esaú errou muito mais, porque tem gente que nasce um projeto de Deus na sua vida. Assim, talvez você que entrou aqui nessa noite, que ainda não é evangélico, ainda não é crente, não aceitou Jesus como seu Salvador, Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele tem um projeto na tua vida. Deus tem algo a realizar na tua vida. Deus quer te dar, ainda que em noites em que você vai dormir em travesseiro de pedra, Deus quer te trazer revelações grandiosas. Deus quer te trazer experiências grandiosas. Mas eu não vou conseguir entender de você sair daqui nessa noite após ouvir um culto como esse e sair daqui e querer vender o seu direito de herança do céu, o seu direito de morar no céu, o seu direito de ser chamado como filho de Deus, o seu direito de receber de Deus o galardão, a promessa dele. Eu não vou entender se você sair daqui dessa mesma forma. Porque eu não consigo entender que Esaú, ele troca o seu direito de primogenitura pelo prato de comida, irmãos. A Bíblia diz que Esaú chega com fome. Jacó tinha preparado um guisado, e ele agora pede para comer. Jacó espertamente ele diz: olha, eu te dou, mas se você me dá o direito de primogenitura. Ei, querido, sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você está vendendo o seu direito de algo grande por coisas pequenas. O que eu quero dizer para você: aguenta mais um pouco, alcança mais um pouco as coisas, espera. A Bíblia diz que o salmista diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e atendeu. Deus está dizendo para você: não toque aquilo que você tem, porque Deus disse que você tem, da promessa que Ele fez, Ele vai fazer realizar. Não toque por coisas pequenas, porque Deus tem algo grande a te dar. E os irmãos depois lêem, para me ganhar tempo, que Jacó, ele cometeu esses delitos. Mas chega um momento da vida de Jacó que ele começa a pagar por aquilo que ele errou. As nossas atitudes, ela tem uma consequência. Toda ação, irmãos, existe uma reação. Mas isso não isenta da promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz que há um coração contrito e aquebrantado não desprezará o Senhor. O que eu quero dizer? Não importa se por acaso você entrou aqui nessa noite
tomou e tenha tomado algumas atitudes erradas. E talvez você está dormindo em travesseiro de pedra. O teu sono não tem sido tranquilo. Graças a Deus que você alcançou essa noite. Porque essa noite é uma noite de reconciliação. Essa noite é uma noite de perdão. Essa noite é uma noite de Deus revelar para você aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. É noite você ter uma experiência renovada com Deus. É noite que você pode ser algo grande na presença do Senhor. E é interessante que Jacó se vê numa situação difícil. O seu irmão no seu calcanhar, o seu irmão no seu pé, querendo matá-lo. E aí a Bíblia diz que Rebeca, Jacó, ou melhor Isaac, arruma um jeito e despede o menino. E a Bíblia diz que Jacó sai da sua casa. E é interessante, irmãos, que algumas coisas eu aprendo na vida de Jacó que fez com que ele dormia em travesseiro de pedra. A primeira coisa que eu vejo é que José, ele estava fugindo de casa. Na verdade, ele tinha saído do seu conforto, porque a sua mãe o amava. Ele já tinha o direito à primogenitura. Isaac não podia tirar isso. Mas ele teve de sair. E a Bíblia diz que quando ele sai, termina o dia. E ele, no meio do deserto, ele precisa descansar. E é interessante, e os irmãos sabem muito bem disso. Eu ainda quando criança, ainda quando pequeno, eu vi meu pai dizer que não tinha dormido aquela noite. E até os meus 16 anos, eu sempre dizia para mim mesmo, dizia, como pode uma pessoa deitar e não conseguir dormir? Mas depois dos anos, as experiências foram chegando em minha vida. E eu comecei a passar noites que você tinha sono, mas não tinha sossego para dormir. Não tem uma coisa melhor na vida de uma pessoa, de um ser humano, em que deitar a sua cabeça em seu travesseiro e conseguir ter um sono tranquilo. E eu tenho certeza, Deus me trouxe aqui para te dizer, tem pessoas que adentrou nessa noite, que tem deitado e não tem tido sono, e quando tem sono, não tem conseguido dormir, porque parece que está deitado em travesseiro de pedra, e talvez o seu travesseiro de pedra tenha sido esse com Jacó. Você tem saído, você tem te mandado fugindo de alguma situação, alguma circunstância da sua vida, tem tiver que fugir, mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer, Ele vai te encontrar nesse travesseiro de pedra, Ele vai te dar um sonho de promessa, Ele vai fazer você ter paz, o nome dele vai ser glorificado e adorado em tua vida. Irmãos, é interessante que alguns historiadores, eles chegam a relatar que existem alguns locais específicos. Deus habita no meio do seu povo. A Bíblia diz que Ele é onipresente. Por ser onipresente, Ele está em qualquer lugar. Mas tem uns lugares que é especial. Tem uns lugares que parece que você sente a presença de Deus mais aflorada. Eu não tive essa experiência, o irmão, o pastor Eli teve essa experiência de ir até Israel. E eu tenho por mim, irmãos, que quando você pisa em Israel, eu acho que vocês, eu não sei, eu tenho esse pensamento, que você sente alguma coisa diferente. E tem lugares que é assim. E alguns historiadores chegam a dizer que existia portais para o céu. E talvez, trazendo essa narrativa, aquele lugar em que Jacó deitou, Deus fez daquele lugar um portal da terra para o céu. E é interessante que Deus, no sonho de Jacó, a Bíblia diz que Jacó começa a sonhar e ver uma escada, e anjos desciam e subiam. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Deus estava ali, Ele estava presente, embora os anjos estavam fazendo o trabalho para Deus. Não estou aqui adorando os anjos, nem mandando os irmãos fazer isso, mas anjo foi feito para servir de Deus. Anjo foi feito para servir de Deus, e é uma verdade. Nós não podemos fugir disso. Mas Deus, Ele está, a Bíblia diz que Deus estava do lado. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos esse trecho, nós vamos olhar e dizer, meu Deus,
desculpa, uma experiência maravilhosa. Porque Jacó passou por isso. Como eu queria ter essa experiência. Eu vou dizer um negócio para você dentro da Bíblia Sagrada. Esse portal, essa conexão, ela existe ainda até hoje. Porque lá na frente, quando Jesus ministrava na terra, ele encontra Natanael e Filipe. E ele diz para Natanael: olha, Natanael, por isso, de agora adiante, você vai ter experiências novas. Você vai ver o céu aberto e anjos descendo e subindo e descendo. O portal de Deus está aberto para você. Talvez com o segundo travesseiro de Jacó. O segundo travesseiro de Jacó é porque ele estava, além dele estar fugindo de casa, ele estava longe do conforto familiar. Imagina você que tem a sua mãe que te ama, que tem a sua família que te ama, e de repente você se vê longe de tudo isso. Talvez alguma coisa na história da tua vida tem te tirado do conforto de casa, tem te tirado do teu conforto familiar. Talvez como Jacó nesse momento, estava em um momento que talvez alguém iria dizer: esse é a ovelha negra da família. Talvez você está aqui nessa noite e deixou um filho, um esposo, uma esposa lá na sua casa, e alguém está dizendo: olha, esse teu filho é uma ovelha negra, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que a conexão de Deus está aberta aqui nessa noite, e Ele está para ministrar, e Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família. Deus vai realizar coisas grandes. Eu vou dizer para você, viu? O mesmo Deus que segurou essa escada da época de Jacó até a época de Natanael, queridos, Ele continua com essa escada aberta, Ele continua com esse portal aberto. E Deus está me mandando te dizer essa noite: você vai ter visão de Deus, você vai enxergar coisas grandes em tua vida, você vai passar a ter visão celestial. E é interessante que a promessa que Deus fez para Natanael é diferente. Porque quando Deus fala para Malaquias, Deus fala: olha, trazei todos os dias de oferta a casa do tesouro, porque eu abrirei as janelas do céu. Lá para João, na ilha de Patmos, escrevendo as revelações do Apocalipse, a Bíblia diz que Deus colocará diante de ti uma porta aberta. Mas para Natanael foi algo diferente. Os irmãos depois lêem que a promessa de Deus para Natanael foi o seguinte: de agora em diante você vai ver o céu aberto. Céu é maior do que janela, querido. Céu é maior do que porta, viu? Porque janela é escape. Porta é entrada pequena. Mas o que Deus quer fazer nos últimos dias é um derramamento sobrenatural. O que Deus tem para dispensar para a igreja dele nos últimos dias é um derramamento sobrenatural. E eu quero convidar você que talvez nessa noite ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. Você precisa estar dentro desse canal de Deus. E para que isso aconteça, você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Você precisa sair daqui desejando isso. Você precisa sair daqui nesta noite querendo isso na tua vida. Não perca essa oportunidade por nada, porque Deus tem algo nele. É interessante, irmãos, que Jacó deita em um travesseiro de pedra. Eu particularmente eu gosto de travesseiro mais duro, mais alto. Tem gente que já gosta dele mais baixo. Tem uns aí que é da NASA. Não sei como é que é esse negócio da NASA, mas tem uns travesseiros aí que diz que é da NASA. Os irmãos já viram? Tem uns travesseiros aí que diz que é da NASA. Não sei porquê, mas diz que é da NASA. Mas o de Jacó era um travesseiro de pedra. E talvez o terceiro travesseiro de Jacó foi um desconforto que atinge a população do século atual. É o travesseiro da direção. Jacó, ele saiu, irmãos. E na verdade, quando ele chega ali na altura, porque eu costumo dizer que o homem, ele consegue esconder coisas de muita gente. Até do diabo o homem consegue esconder as coisas. Mas tem duas pessoas que você nunca vai conseguir esconder nada. É de Deus. E depois de você mesmo.
Porque quando você adentra no seu quarto, que bota a cabeça no seu travesseiro, com certeza você começa a refletir sobre a sua vida. E talvez você adentrou aqui nessa noite e está dormindo em um travesseiro de pedra. E talvez o travesseiro de pedra que você está dormindo, que tem tirado a tua paz, que tem tirado o seu sono, é o travesseiro da falta da direção. Talvez você se encontre desesperado sem saber que caminho trilhar. Talvez você se encontre desesperado sem saber que atitude tomar. Mas Deus, nessa noite, Ele está me dizendo que o céu está aberto para a tua vida. Deus, nessa noite, Ele está me dizendo que o céu está aberto. Eu ia falar aqui sobre mais 3 travesseiros, mas aí nós falamos de outra vez. Se Jesus não voltar, porque eu estou querendo que Jesus demore mais um tempo. Já falei, se tem alguém apressado aí, você vai se adiantando. Porque se depender de mim, Jesus vai demorar mais uns dias. Quer ver coisa se for para mim mesmo. Viu? Eu, se depender de mim, a minha oração nos últimos dias é essa. Jesus segura. E não pense você que as coisas estão mil maravilha, não. Porque como qualquer um, nós também temos as nossas adversidades. Mas eu não quero ir para o céu antes que Deus cumpra todas as promessas na minha vida. E talvez você está dizendo que seu irmão é muito capitalista, é muito materialista. Irmão, você subindo, vai ficar tudo resolvido. Não vai nada, irmãos. Quando você sobe com um sabor de vitória maior, é melhor ainda. Viu? Você sabe aqueles momentos que o adversário da sua vida te humilhou, criou situações para te entristecer, para te deixar humilhado? Quanto mais Deus vai realizando vitória, Ele já sabe que Ele é perdedor, Ele já sabe o triunfo da igreja, Satanás já sabe disso. Às vezes muitos crentes, você que talvez adentrou aqui nessa noite, não sabe, não tem certeza do triunfo da igreja, mas Satanás já sabe disso, que a igreja vai triunfar, querendo o inferno ou não. Onde eu estava pregando numa comunidade lá na Chapada Diamantina, num culto ao ar livre, e eu estava dizendo para algumas pessoas que estavam em alguns bares, ouvindo a palavra de Deus, algumas pessoas que estavam passando, 2 rapazes, na Chapada está tendo muito aqueles hippies, aquele pessoal que anda com os colchões nas costas. Aí o camarada veio lá para cá e botou uma lâmpada na minha cara e ficou iluminando. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, eu podia levantar a mão aqui para ele desembolar no chão lá, porque Deus dá essa autoridade para a gente. Mas eu falei, ele não sabe, mas um dia ele vai ter de lembrar que ele passou por uma estradazinha de terra, uma cidadezinha que não tinha asfalto, e que tinha um homem de Deus dizendo que Jesus salva, que Jesus vinha buscar a igreja. Talvez você não acredita nisso, talvez você não está mais lembrando disso, mas a igreja vai triunfar no céu. Mas coisa boa é quando você triunfar, regozijando das promessas de Deus, daquilo que Deus tem feito e vai fazer muito mais na sua vida. Aleluia.